Estamos entrando na última carta, no último capítulo dessa última carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 7. Abramos a palavra do Senhor na epístola de Pedro, segunda epístola, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Porque, deliberadamente, esquece que, de longo tempo, houve céu bem como terra, qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Até aí, meus irmãos, semana que vem daremos prosseguimento a essa leitura. Nosso objetivo nessa noite é despertar a tua mente, a tua lembrança, e tornar a tua mente, com as lembranças, a vossa mente ficará mais esclarecida sobre o retorno do Senhor Jesus Cristo. Cristo está voltando. Nossa pergunta nessa noite é porque não se pode esquecer da volta de Cristo. Eu gostaria que você pudesse responder mentalmente essa pergunta, antes de eu falar alguma coisa, de entrar nesse texto. Por que nós que estamos aqui nessa noite, família da fé, o irmão querido, a irmã querida, não pode esquecer da vinda de Cristo, da volta de Cristo? Essa é uma resposta importantíssima, não só para a sua fé, mas para a existência da igreja. A noiva de Jesus existe para lembrar aos membros que Jesus está voltando, que Jesus está chegando, e que todas as coisas passarão pelo seu julgamento, passarão pelo seu crivo, passarão pela sua aprovação ou passará pela sua reprovação. Jesus está voltando. E a igreja existe, meu irmão, para lembrá-lo dessa temática maravilhosa. A igreja não existe para lembrá-lo da prosperidade, a igreja não existe para lembrá-lo do santo ajustamento, a igreja existe para lembrá-lo que Cristo está voltando, que o noivo está chegando, que a noiva deve estar preparada, que o cabeça está preparado para executar o seu corpo, que é a igreja. Portanto, eu peço agora que você abrace a sua cabeça, peça, Senhor, me ilumine a respeito desse texto, que o pastor vai falar, que possa trazer ao meu coração paz, que possa trazer ao meu coração ou à minha mente aquilo que o autor queria expor. E vamos orar mais um pouquinho, porque quem sabe das suas necessidades, das suas necessidades, é Jesus que está com você ali agora. Você veio aqui nessa noite para ouvir o Senhor Jesus, e Ele cuida das nossas ansiedades, das nossas necessidades. Mas a primeira coisa que a gente já disse sobre o nosso assunto é que Ele está voltando. O seu Mestre está chegando, o seu Salvador, e você não pode esquecer disso. Pai Santo,
Já lemos o texto. E queremos nesse momento, Senhor, meditar um pouco nesse conteúdo tão importante para todos nós. Esclareça-nos, ó Deus, a respeito de algumas coisas que a nossa alma tem sede, tem necessidade. E colocamos diante de Ti, ó Pai, nesse momento, as Tuas ovelhas que aqui estão. E suplicamos, ó Deus, que Teu Santo Espírito fale de forma personalista, particular, Senhor, e que cada alma possa ser alimentada, Senhor Deus, pela Tua palavra nesse instante. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala da vinda do Senhor Jesus Cristo. E como nosso objetivo nessa noite é lembrá-lo, é trazer à sua mente algumas lições, alguns ensinamentos, nosso exordio nessa noite nos menciona sobre os sinais que os evangelhos descrevem a respeito da vinda de Cristo. Se saberia colocar uma certa ordem os sinais que antecedem a volta de Cristo? Quando você lê Mateus capítulo 24, o mesmo Apocalipse, você traz à sua memória alguns fatores, que eu quero recordar alguns, cronologicamente. Primeiro, engano e falsos cristos. Segundo, guerras e rumores de guerras. Terceiro, fome, pestes e terremotos. Quarto, perseguição aos cristãos. Quinto, aumento da maldade e o amor se esfriando. Sexto, pregação do Evangelho em todo o mundo. O Evangelho deverá ser pregado. Sétimo, a grande tribulação. Nono, a manifestação gloriosa de Cristo. São 9 passos. Quais dessas já se cumpriram? Quais desses sinais estão se cumprindo? Sua mente está atenta para isso? Ou você está como esses que estão mencionados no capítulo 3, que nós vamos estudar essa noite, que afirma assim, terremoto, fome, guerra, rumores de guerra, falsos mestres, falsos profetas. Nada vai mudar, isso sempre existiu. Ou será que nós já estamos vivendo, irmãos, no esfriamento da fé, do esfriamento do amor? Quais desses sinais está aí na sua lembrança nessa noite? Depois de um interlúdio em que Pedro vem trabalhando o capítulo de número 1, você sabe, restaurando a autoridade apostólica, a autoridade da palavra de Deus como regra de fé e prática, após o exaustivo discurso dizendo, olha, o que derruba o crente, o que derruba a igreja, o que derruba a fé são os falsos mestres, capítulo 2, nós estudamos sobre essa temática. Agora, Pedro está falando algo para os seus leitores, Pedro está falando algo para a igreja do primeiro século. O que Pedro está falando para a igreja do primeiro século? Pedro está dizendo assim, Jesus vai voltar. Você consegue entrar na mente de Pedro? Porque Pedro foi testemunha ocular. Pedro conversou com Jesus. Pedro teve a sua metanoia, a sua regeneração efetuada. Ele sai depois de negar Cristo, ele passa a ter uma nova vida, uma vida aos pés do Mestre, e aquilo, a catequose, é tão vivo na vida do apóstolo, que ele passa agora não só a apacentar ou pastorear o rebanho de Cristo, mas ele passa agora a cuidar do rebanho de Cristo, e ecoa na sua mente as palavras do Senhor Jesus subindo, indo aos céus, e ele então, aquela imagem gravada na sua mente, no seu coração, de Cristo, assunto aos céus, das palavras de Cristo, dizendo, eu vou voltar. Vocês precisam acreditar, do mesmo modo que vocês estão vendo eu subindo, eu voltarei. Agora olha para esse texto, capítulo 3, e veja se não é isso que Pedro está colocando aqui.
Veja, ele começa o seu último capítulo falando assim. Ele usa um termo que é direcionado a João. A estilística de João é em torno do agapetós, do amor, dos amados. Pedro, que já colocou essa palavra no início, nos capítulos anteriores, ele diz assim: vocês são amados, porque vocês estão no mesmo grau que eu estou. Ele não está fazendo diferenciação entre o seu ministério de apóstolo, mas ele está falando agora: sois amados, porque vocês também creram, vocês acreditam no Senhor, no Salvador, no meu Senhor Jesus Cristo. Então ele começa dizendo: amados, igreja. Esta é a segunda epístola. É interessante, irmãos, estamos analisando aqui que no verso 1, que ele enfatiza dentro de um contexto amplo, em que aqueles que faziam parte do corpo de Cristo deveriam estarem atentos aos detalhes dos últimos dias, e na sua cosmovisão, nos últimos dias, o que aconteceria com os hereges, com esses falsos mestres. A partir então do versículo 1, verso 2, verso 3, ele vai apresentar sua primeira linha de pensamento, aonde que ele vai dizer: olha, preste atenção, amados, porque virão os escarnecedores. Nos últimos dias, como diz o verso 3, virão os escarnecedores. E dentro dessa sequência, vimos que Pedro trata de uma forma comum, falando pelo menos 4 vezes, no 1, verso 1, no 8, no 14, 17 do capítulo 13, que você e eu somos amados. Caros amigos, caros irmãos, lembre-se, por favor, de Jesus Cristo. Meu irmão, pode ter tanta coisa na sua cabeça agora, você pode estar com a sua mente superativada, pensamentos que não param, mas eu quero pedir uma coisa a você, por favor, pense agora na vinda de Cristo. Tem muitas coisas que você está pensando aí agora. Pense em Jesus está voltando. Ele está chegando. Sabe, irmãos, a atenção agora é para a expressão, palavra profética. No capítulo 1, verso 19, no verso 1, 10 e 12, ele nos chama a atenção para essa palavra profética, aonde significa que as profecias do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que diziam a respeito do dia do Senhor, que no grego agora Pedro usa no tempo perfeito a palavra para indicar, ditas como um fim, apesar de todas sugeridas no passado, mas confirmando no presente de que é real, que ele procura agora apresentar de forma clara, límpida, que a sua mente, as suas lembranças precisam ser esclarecidas a respeito da vinda de Jesus. Nós não podemos ter dúvidas nenhuma. Ele voltará. Jesus voltará. Cristo descreve Pedro, e Pedro escreve como um mandamento dado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa segunda vez que ele escreve: olha, eu escrevi a primeira carta, escrevo a segunda carta, e o meu objetivo, veja, ele apresenta nessa carta o objetivo para a igreja, para que essa igreja não venha cair, ela precisa ter certeza da vinda de Cristo. E quando a gente estuda sobre isso, nós passamos lá no Evangelho de Lucas, você viu que a igreja ela precisa estar o quê? Preparada. Como está o óleo da unção? Como está a sua fé? Como está a sua convicção? Você está do lado das nécias ou você está do lado das prudentes? Que tipo de igreja somos nós, irmãos? Que tipo de igreja é você? No verso 3 ainda ele fala dos apóstolos. O texto, por intermédio de seus apóstolos, levou alguns intérpretes a dizer que Pedro,
Não poderia ter escrito essas palavras apresentando a este grupo, mas nós percebemos que esse diapasão é enfraquecido, porque Pedro, ele reforça tanto o que ele disse no primeiro capítulo, na primeira carta, como ele está falando agora na segunda carta. Ele está expondo para todos nós. Ele diz assim: para que vos recordeis das palavras que eu anteriormente escrevi, sou eu mesmo, e que foram ditos pelos santos profetas, bem como dos mandamentos do Senhor Jesus ensinado a vossos apóstolos. O verso 2, você precisa entender a citação dos profetas, Velho Testamento, a citação dos apóstolos, Novo Testamento. Isso amplia a nossa percepção da seguinte maneira: assim como os profetas pregaram a vinda de Cristo, a primeira vinda, o nascimento de Cristo, a preparação para a encarnação do Logos, os apóstolos têm a responsabilidade de levar a igreja que ele voltará. Eu não sei, irmãos, qual a importância disso para nós. Qual a importância disso para você agora? Mas eu quero pensar que é de grande importância e de grande valia para todos nós. Em primeiro lugar, à luz do verso de número 3, olha, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, ele passa a numerar no verso 3, nosso tema nessa noite, os últimos dias, o que acontecerá nos últimos dias: virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Talvez se a gente pegasse o microfone e saísse perguntando para cada um aí o que é a igreja hoje, nós teríamos muitas informações. No século XXI, qual a importância da igreja? Irmãos, a gente tem percebido que se a igreja deixasse de existir em algumas localidades, eles não sentiriam falta. Aliás, a igreja nesse momento está deixando de existir nos países velhos do velho mundo, no berço onde serviu de revitalização para o mundo inteiro. As igrejas estão deixando de existir. Dizer para português de Portugal qual a importância de uma igreja, ele vai fazer assim: pá, estou nem aí. Dizer da importância da igreja para a Escócia, eles vão dizer: o que é isso? Nós não sabemos mais o que é isso. Dizer da importância da igreja para a América, em muitos lugares a igreja está secularizada. Tá, tudo bem, na América há a igreja, mas cada um tem a sua doutrina, é subjetiva a filosofia, a doutrina, não é absoluta mais. Qual a importância da igreja? Qual a importância da igreja para esse grupo lindo que está aqui nessa noite? Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É bom demais estarmos juntos. É bom demais perceber que na igreja nós ativamos a nossa mente visando e repensando que muitos estão hoje escarnecendo a palavra de Deus. A todo momento a gente vê isso, irmãos. Em termos de influenciadores digitais, de pregadores da palavra de Deus, uma grande massa começa então a dar crédito àquilo que a gente olha e diz: meu Deus do céu, o que é isso? Porque tantos seguidores, que profeta é esse? Que surge a cada instante, a cada minuto, e uma grande massa vai reverenciando, vai aceitando os ensinos. Que história é essa? E eu sei que em muitos círculos a gente começa até a brincar com aquilo que a gente deveria, cautela e canja de galinha, não faz mal a ninguém. Tem power. Tem power. Que história é essa? Pedro está falando disso. Pedro está nos orientando a respeito dos escarnecedores da palavra de Deus.
Cristo está voltando. É hora de trazermos a nossa mente, a nossa memória, que Cristo está voltando, e você não pode embarcar nessa. Ele abre justamente o capítulo de número 3, ele vai sustentar até o final, falando da escatologia, da volta do Senhor Jesus, e qual a importância para a sua vida, qual a importância para a igreja presbiteriana do Brasil, ter isso na mente, no coração. Em primeiro lugar, irmãos, muitos irão escarnecendo a palavra do Senhor. Em segundo lugar, verso 4, verso 5, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Perceba que o 4 e o 5 agora vai fazer uma pergunta questionadora. Talvez você também entre ou já perguntou: Jesus não voltou até agora, então ele não vai voltar agora. Então isso me dá liberdade para pecar, isso me dá liberdade para fazer o que eu quero na cabeça, isso me dá liberdade para não ter compromisso, não ter uma responsabilidade, não ser santo. Não, nada disso. Nada disso. Pedro agora vai observar o verso 4, as palavras ditas pelos hereges com arrogância, que negam o dia do julgamento de Cristo, que repudiam a mensagem que deve ser prestada contra as palavras e atos, porque todas as palavras e atos serão prestados. Eles escarnecem agora da promessa de Jesus, de que ele voltará nos últimos dias. Que nada, isso é lenda, isso é lenda. Sabe de uma coisa, irmãos? São tão presunçosos. E aonde está essa vinda, diz eles, que Cristo prometeu? Isso produz dúvida. Isso é uma brecha que vai ruir, que vai fazer os pilares da igreja cederem. E muitos vão morrer na fé. Mas eu quero hoje falar que Pedro está dizendo: lembre que Cristo está voltando, que os esclarecedores estão aí, e que eles estão perguntando para você: aonde está Cristo? Será que Cristo vem? Qual é a convicção e a certeza de você, minha ovelha querida, nessa noite? Dizer: eu tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso e que Ele vai voltar. Você precisa estar com isso na sua cabeça, no seu coração. Pedro responde aos seus adversários, lembrando que eles esqueceram deliberadamente de dois fatos importantes. E quais são esses fatos? Primeiro, que Deus prometeu destruir o mundo e destruiu com água, com dilúvio. E segundo, que Ele destruirá de novo. Segundo, é isso que ele está falando aqui. Veja o verso 5: porque deliberadamente esquecem que ao longo do tempo houve céus, bem como terra. Houveram céus e terra, o qual surgiu águas, a água do dilúvio, e através da água pela palavra de Deus. Parece agora, irmãos, que Pedro ele está querendo lembrar aquelas pessoas. O verso 5: os apóstolos sabem do relato do dilúvio, mas deliberadamente omitem isso. Eles sabiam disso, como nós sabemos, e muitas vezes nós esquecemos. Não está na nossa cabeça, não está na nossa memória, não está na nossa lembrança. Finalzinho do nosso texto nessa noite, o 6 e o 7, do que trata, pastor? Nós precisamos lembrar sim da volta do Senhor nos últimos dias, porque os ímpios serão destruídos. Mais uma vez nós temos essa declaração aqui, irmãos. Verso 6: pelo qual veio perecer o mundo daqueles que têm afogado em água. Agora os céus, que agora existem, e a terra, a mesma palavra, tem sido entesourada para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. O verso 6 trata que Deus fez o mundo com todo o poder, criou todas as coisas, e Ele tem o poder de destruir. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o autor de todas as coisas.
Ele sustenta a sua criação pelo seu poder, porém, assim como a sua palavra divina, haja todas as coisas, haja luz, haja vida, Gênesis capítulo 1, ele também tem o poder de destruir todas as coisas, e é o que vai acontecer mesmo. Os ímpios, no período de Pedro, viam a natureza, mas não reconhecia o Criador e a sua autoridade. A gente conhece a natureza, a gente sente a natureza, mas a gente não consegue ver o Criador da natureza. A gente vai habituando isso. Com os desastres sobrenaturais, com as enchentes, com as chuvas, com os ventos, passa a ser muito natural na vida da gente. Mas onde está Deus? Os ímpios serão destruídos. A mensagem que Pedro deixa para os esclarecedores é direta: assim como Deus destruiu o mundo com um dilúvio, destruirá a terra com fogo. A condenação de Deus não tarda, a sua destruição será rápida. E os esclarecedores, diz o verso, capítulo 2 e 3, eles não vão. Eles estão aí para produzir dúvidas nos corações. O verso 7, amados irmãos, é preciso considerar aqui no versículo 7 alguns pontos. Primeiro, a palavra de Deus. Deus determinou no começo desse universo todas as coisas, e Deus determinou o seu fim também. Essa terra terá um fim. O julgamento chegará a essa terra. Ele fala como Criador no início, tendo como resultado os céus e a terra formados. Ele fala como juiz no último dia. Ele diz a consequência do que vai haverá nos céus e na terra. Ele prega, ele anuncia para todos nós que esse mundo, meu amado, que essa terra já está. Não sei se você conseguiu ter sensibilidade e pegou sua caneta e grifou o versículo 7. Veja, essa terra está reservada para o dia do Senhor e para a destruição dos homens ímpios. E Ele está falando. O final vai ser isso. Eu não tenho dúvida a respeito de tudo isso. Os homens que ele escreve estão guardados para o julgamento e destruição dos perversos. Esse dia do juízo, ou dia do Senhor, como coloca no capítulo 3, verso 10, não é apenas para a transformação e para a restauração de um povo que vai chegar nos céus, que vai morar nos céus, um povo eleito, transformado. Isso vai acontecer, vai ser bênçãos para todos nós, mas esse dia está reservado também para a justiça de Deus, a equidade de Deus sobre todos. Irmãos, a confissão de fé, no capítulo de número 8, falando de Cristo mediador, traz-nos a lembrança que ainda que a obra da redenção não fora realmente realizada por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo a virtude, a eficácia, os benefícios dela e todas as épocas sucessivas, desde o princípio do mundo, foram comunicados aos hebreus. Pastor, traduz isso para mim, traduz. Você sabe que a redenção foi consumada na morte de Cristo. Mas antes de todas as coisas, os efeitos, as virtudes, os benefícios, já no Velho Testamento foram comunicados pela graça. No Velho você tem a graça. A graça está presente no Velho Testamento, na vida dos profetas, na vida dos anunciadores da palavra de Deus, que viveram no período do Velho Testamento. Gênesis 3,15 diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este ferirá a cabeça e tu o calcanhar. Apocalipse 13, verso 8, e adorarão todos que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, já estava pré-determinado isso. Mas, meus irmãos, o que nós podemos aprender com esses 7 versículos?
Olhando para esses certos versículos, eu só tenho uma mensagem hoje para nós. Nós não podemos esquecer da volta de Cristo. Você não pode esquecer que Ele está chegando. Jesus está voltando. Eu costumo dizer, irmãos, que existem duas formas para isso acontecer. A primeira maneira é Ele chegar agora. Como bom seria se Jesus voltasse agora? Você estaria dentro da igreja, você estaria louvando ao Senhor, você está preparado para participar da ceia. Oh, que coisa boa, vamos todos. Será que todos que estão aqui estariam com o Senhor Jesus? Você tem essa convicção, você tem essa certeza, você está com isso na sua mente, de que se Jesus voltar agora, todos nós seremos arrebatados. Se é bom ou é ruim para você que está aí nessa noite? Como você está com o Senhor? E outra forma, você sabe. Eu não preciso nem falar. Se o seu coração parar de bater agora, você estará com Jesus. O Senhor Jesus já voltou para você. Irmãos, a gente tem que lembrar toda hora disso. Meu Jesus está tão perto. Meu amado, meu Senhor e Salvador Jesus está tão perto. Porque nos últimos dias, Ele está começando, introduzindo o seu último sermão, a sua última pregação para a igreja. Ele está falando assim, gente, eu já falei de dois temas. Eu já falei que a autoridade é bíblica, da palavra de Deus. Eu já falei que os falsos mestres estão dentro da igreja. E agora estou falando, presta atenção. O dono da igreja está voltando. Ele está chegando. E ele começou a tocar na ferida. E ele disse que nos últimos dias, o alvo seria os escarnecedores, que estariam deturpando a mente das pessoas. E eu gostei daquilo que foi colocado aqui no sermão, irmãos, no texto passado. Ele estaria trazendo dúvida aos neófitos. Não seja você uma criança na fé. Não seja você um menino agitado que vai para lá, vai para cá, não tem certeza, não tem profundidade. Nós precisamos ter convicção. Quando eu era criança, quando eu era menino, pensava como menino, mas uma igreja precisa crescer, você precisa evoluir, você precisa ter certeza em quem tem crido. E em terceiro lugar ele diz, olha, já está reservado tanto essa terra como os ímpios para o fogo eterno, para a destruição. Irmãos, nessa noite, quais são as lições que nós aprendemos? Na aplicação prática desse contexto, quero trazer a lembrança, quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é saber que meu Jesus está voltando. Ou eu vou ao encontro dele, ou ele vem no encontro. Você também pode ir ao encontro dele. Quais são as lições fundamentais para a nossa vida nessa noite? Muitos compositores fizeram um hino falando a respeito da volta de Cristo. Eu sei que na mocidade você já cantou aquele cântico, então se verá o Filho do Homem. Lembra desse cântico? A gente era pequeno na igreja, a gente cantava esse cântico, vindo nas nuvens, com poder e grande glória. No lúdico das crianças imaginem Cristo vindo como um raio que corta os céus, como a chuva que cai, como o trovão que assola em toda parte as pessoas. Muitos autores escreveram letras lindas. O dia do julgamento é dia de maravilhas. O dia de julgamento escuta o mais sublime das trombetas, mais alto que 1000 trovões, que faz estremecer toda a criação, como chama, então consternará o coração do pecador. Letras que tocam, poesias que falam. Jesus, no dia de quando voltar, amados, as pessoas que rejeitarem a palavra, que rejeitaram a palavra, ficarão surpresos.
E talvez a ação dessas pessoas serão como aquela ação do dilúvio. Ah, Senhor, agora eu acredito. Agora eu quero, agora. Irmãos queridos, que você possa trazer na sua cabeça, na sua memória a respeito da vinda de Cristo. E atento aos esclarecedores da palavra de Deus, aos influenciadores digitais, aos congressos que manipulam massas e mais massas, aos falsos mestres que estão por aí, perguntando: ei, é desse Cristo que voltou até hoje? O que você vai levar para a sua semana? Jesus diz que o crente deve... O que Jesus ensinou para nós? Vigiar e orar, tá? Desse lado, vamos lá, vigiar e orar, tá? Desse lado, desse lado, você está assim essa noite? Que Deus nos ajude, irmãos, a lembrar da volta de Deus. Ele está chegando. Cuidado com os falsos mestres, os escarnecedores. O surgimento desses falsos cristãos, falsos mestres, num período de crescente iniquidade e da vinda do anticristo, observa que esses sinais, os crentes, nesse momento, devem estar fortes na terra. Eu não tenho que me preocupar com os profetas mirins, juvenis, profetas velhos, que estão levantando por aí. Eu tenho que fortalecer a minha fé cada vez mais, porque isso são sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Certos de que Deus está conduzindo a história mundial para o dia glorioso da sua vida. Quando Jesus voltar, vai ser um dia glorioso. Então, essa carta é ou não é um tratado atual contra os falsos ensinos em favor do pleno conhecimento de Deus? A cada capítulo, a nossa mente vai tomar uma colorida forma de que nós precisamos estar ligado a Cristo, estar vigiando e orando, estar observando todos os sinais que estão sendo prescritos. Feche os seus olhos agora. Olha ao Senhor e diga: Senhor, eu sei que o Senhor está voltando. Ó Pai Celeste, obrigado pela Tua palavra, que ainda vamos estudar mais coisas sobre a Sua vida. Mas nesse momento, Senhor, nós temos visto um Evangelho sendo barateado, um Evangelho sendo minimizado, Senhor, por tantos líderes, por uma grande massa que estão seguindo, Senhor Deus, falsos ensinamentos. Deus, que a nossa mente, que a nossa lembrança, que a nossa memória possa estar vinculada a esses princípios que Pedro está colocando aqui na sua segunda carta. Ele até mesmo diz o propósito para nós, Senhor, o teu propósito, o propósito da tua palavra é reforçar, quero reforçar a memória, a lembrança da vinda de Cristo. E é isso que nós precisamos ter aqui agora, Senhor, convicção e certeza da sua vida, em nome de Jesus. Amém.